O trabalho foi feito por Vinícius, Emanuel Camargo, Antônio Cunha, Francisco Oliveira e Joseph, ou José, como todos chamam ele. O tenentismo foi um movimento político surgido entre militares de média e baixa patente que protestavam contra a chamada República Velha, regime político que se estende da proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Nos últimos anos desse período, prevaleceu um arranjo político conhecido como café com leite, em que paulistas e mineiros se revezavam no poder. Esse nome de café com leite foi dado principalmente pois em Minas era muito famosa a produção de leite, enquanto em São Paulo era muito famosa a produção de café. O tenentismo faz parte de um conjunto de movimentos e manifestações que ocorreram no Brasil durante a década de 1920, decorrência da crise da República Velha marcada por um sistema eleitoral corrupto, com uma economia protecionista centrada na produção de café para exportação, que era basicamente o PIB composto da época brasileira, que era tudo focado no café e outros produtos. Que valorizava as oligarquias, ou como a maioria das pessoas conhecem, governo de poucos. O resultado disso foi uma condição econômica muito precária para brasileiros de várias regiões do país, cada vez mais dependiam de favores e assistência dos coronéis locais, que dominavam as áreas e controlavam o voto popular, chamado na época voto de cabresto, que era basicamente: eu sou um coronel Antônio Cunha, eu vou mudar o pensamento de Samuel Gomes para votar em Eric, que Eric vai me ajudar, não vai ajudar o Samuel. Eu falo que ele vai ajudar o Samuel em, sei lá, saneamento básico, em condições, impostos baixos, mas não vai acontecer isso. O Eric vai lá em cima, vai me ajudar, eu vou ficar tranquilão. O que era basicamente só ajudava o sistema interno. Então, não era uma coisa que ajudava a população, por isso a população ficava cada vez mais pobre. E era bem tenso, se for pensar desse lado. Embora o tenentismo tenha se destacado como movimento armado, houve manifestações substanciais na época contra o sistema político decadente do país, com a reação republicana, uma coligação política vista eliminar o monopólio do MGSP, Minas Gerais e São Paulo, nas eleições presidenciais. A coligação Prece de 1924, já ligada ao tenentismo, a fundação do Partido Comunista do Brasil e até ações de cunho cultural, como a Semana da Arte Moderna, de 1922, em São Paulo, que gerou várias comoções. Para alguns historiadores, esse movimento acabou sendo amalgamado a outras diversas revoltas populares que simbolizavam, de uma certa maneira, a vanguarda da classe média brasileira lutando contra o sistema que priorizava somente as oligarquias. Para outros historiadores, no entanto, esse movimento contou com o descontentamento dos militares brasileiros, de patentes mais baixas, como soldados, por exemplo, somado à desvalorização das forças armadas e à vantagem de seres numerosos. O movimento tenentista era diverso e nem sempre foi homogêneo politicamente, porque não havia uma ideologia definida no movimento, mas as principais reivindicações giravam em torno da modernização do Estado brasileiro e o fim da política oligárquica, que priorizava os estados cuja principal fonte de renda era a economia do café. No entanto, em outros relevantes como a Coluna Prestes, os líderes dos movimentos, Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, exigiam o acesso ao ensino escolar para toda a população, além de outras melhorias sociais para extinguir a miséria. Os principais levantes foram a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana em 1922, a Revolta Paulista de 1924, a Comuna de Manaus também em 1924
é a Coluna Prestes de 1924 a 1927, que se revoltou contra o governo de Arthur Bernardes em Minas Gerais e reivindicava o voto secreto, a alfabetização para toda a população e o fim da miséria no país, porque, como todos sabiam, a alfabetização era um dos principais fatores para que você pudesse votar, além de ter uma renda, ser homem. Não era claro a questão de ser homem, porque nunca foi claro, mas porque normalmente o marido não ia deixar a mulher votar, que era o machismo da... Enfim. E basicamente, se você fosse mulher, você poderia ir e fazer uma queixa e ganhar o voto. Só que normalmente isso é muito comum, então meio que deixava em elíptico ou oculto. Foram os dias da revolta dos 18 do Forte de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Ela se iniciou no dia 5 de julho e acabou no dia seguinte. Foi a primeira revolta do movimento tenentista em 1992. Foi a revolta dos 18 do Forte de Copacabana foi a primeira grande revolta tenentista. E sua principal causa foi a eleição presidencial de 1992, que elegeu o Arthur Bernardes para o cargo. E Arthur Bernardes, em 1921, tinha publicado cartas falsas contendo acusações contra o governo do Brasil e também ofensas contra o Marechal Hermes da Fonseca. O material agravou a instabilidade entre alas do Exército e o Estado. Essa série de tensões culminou no presidente em exercício, Epitácio Pessoa, a ordenar o fechamento do clube militar, do qual Fonseca era presidente, em 2 de julho, gerando uma série de revoltas por quartéis e bases militares. Uma delas foi o Forte Copacabana, no Rio de Janeiro. A resposta do exército contra as alas que se rebelaram foi intensa. Quem resistiu até o fim foram os tenentes do Forte Copacabana, que ao verem que não poderiam vencer, marcharam pela Avenida Atlântida de encontro às tropas legalistas que os esperavam. Apesar de derrotados, a mística em torno do evento foi inspiradora para outros levantes que aconteceram na mesma década, como a Revolta Paulista de 1924. A revolta teve a participação do capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes da Fonseca, e dos tenentes Siqueira Campos, Eduardo Gomes, Newton Prado e Mário Carpenter. No total dessa confusão maluca toda, 301 militares se rebelaram, tirando os não oficiais, que não contaram nos arquivos. Não houve um evento definitivo que pôs fim ao movimento tenentismo. Alguns levantes derrotados pela força pública foram essenciais para que acontecesse a Revolução de 1930, enterrando a República Velha na década de 1930, com o país já sob o poder de Getúlio Vargas. Grande parte do tenentismo que participaram do movimento foi anistiado. Levantes armados protagonizados pelas revoltas tenentistas pavimentaram o caminho direto para a Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz do cargo e também impediu que Júlio Prestes tomasse posse da República Velha. Na eleição fraudulenta que deu vitória a Prestes, o candidato apoiado pelo paulista Washington Luiz, que a gente já falou, o Getúlio Vargas acabou saindo como um candidato pela Aliança Liberal, fruto de uniões políticas entre os partidos políticos dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. O partido contava com apoio político-militar de diversos tenentes que participaram do movimento tenentista na década anterior. Vargas, que perdera a eleição, ajudou a articular rebeliões e ações militares para impedir a posse de Prestes, principalmente depois que seu vice João Pessoa foi assassinado no Recife.
por motivos alheios à eleição propriamente dita. Em 1º de novembro de 1930, a junta militar passou o poder e a chefia do governo provisório a Getúlio, consolidando a Revolução. As consequências imediatas do movimento tenentista foram poucas. Em geral, eram rapidamente presos e suas manifestações tinham pouca ou nenhuma adesão popular, sendo frequente que nenhuma mudança legal viesse dessas manifestações. À medida que o tempo passou, vai passar uma hora, obviamente, e a crise financeira mundial piorou, e com ela a situação econômica do Brasil, os tenentistas, que eram fortes críticos do governo então vigente, acabaram se tornando uma força política viável. E apesar dos resultados poucos expressivos das suas primeiras manifestações, foram a principal força política por trás da Revolução de 1930. Com isso em mente, podemos dizer que a principal consequência desse movimento foi o fim da República Velha e, finalmente, o início da nova República. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.